Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigos de Ideal Espírita, irmãos de caminhada, muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos iniciando agora a transmissão da palestra pública do Centro Espírita Francisco de Assis, Centro Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim, e com a transmissão aí da palestra pública do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha pelo seu rádio, pelo seu carro, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, na boa sintonia da Rádio Portal de Luz. Um abraço carinhoso para você que nos acompanha, que nos prestigiam, que aprendem conosco, que nos ensinam também, né? A vida é essa permuta de idas e voltas de aprendizado, e nós queremos agradecer a você por estar sempre conosco, nos prestigiando aqui em todos os trabalhos aqui da Rádio Portal de Luz e do Centro Caritativo São Francisco de Assis. Já mandando um abraço para os irmãos que fazem a programação conosco, né? Ninguém trabalha sozinho, todos nós fazemos em grupo, em família. Temos aí o nosso querido Nizário Santos na transmissão, temos aí o nosso querido Vida Júnior, que também é um companheiro de trabalho aqui da Rádio Portal de Luz e do Centro Caritativo São Francisco de Assis, a nossa querida Cláudia Rocha, Roberto Martins, temos os amigos aí, os irmãos de caminhada. Então, vamos aí seguindo, abraçando a você nessa linda manhã, né, de quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, com mais uma transmissão ao vivo. E aqui, como não fazemos nada sozinhos, já temos aqui os nossos amigos na sala, que vão participar, e primeiro trazer o expositor da manhã, né, que vai fazer a nossa palestra, o nosso querido professor, né, Assis. Bom dia, professor. Bom dia, Assis. Tudo bem, querido? Bom dia, Delcio. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Vamos abordar um tema importante, que é falar dos nossos irmãos, chamados inimigos, mas, na verdade, é um diamante no lodo que não deixa de ser diamante. Muito bem. Então, nós vamos trazer também agora o nosso querido irmão de caminhada aqui, o nosso querido Ivonaldo. Bom dia, Ivonaldo. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Delcio. Bom dia, Assis. Bom dia, Roberto. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que fazem a rádio. Eu quero dizer para todos que é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder participar desse conjunto de pessoas que levam o Evangelho de Jesus até os lares de todos os nossos amigos, trabalhadores da nossa casa. Muito bom dia e obrigado pelo convite. Muito bem. Aqui nós temos também o nosso querido Leonardo. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Delcio. Quem saúda aí o pessoal do Rádio Portal de Luz e do Centro São Francisco de Assis. É muito bom estar aqui de volta para mais uma palestra, para mais uma contribuição. Muito obrigado, meus irmãos. Estejam com Deus nessa palestra. Muito bem. Então, vamos iniciando, dando início ao nosso trabalho. Tem mais alguém para entrar? Não, né? Acho que é só a gente mesmo. Então, vamos iniciando o nosso trabalho, já convidando o nosso querido Ivonaldo, né, que será o exorcista, também fará a prece inicial. A palavra está com o senhor. Então, bom dia, as considerações já foram dadas. Eu quero reforçar aqui a todos essa leitura que é muito importante. É uma leitura onde chama a atenção aos trabalhadores que desistem da tarefa por não acreditarem nos ensinamentos do Mestre Jesus. Saibamos confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre que preconizou a ação, a oração e a vigilância não aconselharia despreocupação do discípulo ante o servo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos em pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria acessão. Ainda nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos e desertos espinhosos e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes.
Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zenite. Enxergam baixeza das criaturas mais dignas. Exageram, marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos, angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte. E, se pudessem, pintariam o firmamento de cor negra para que a mente do próximo lhe partilhe as sombras do interior. Na terra, Jesus é o Senhor, que se faz servos de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Confia dele, abrange as eras. Suas experiências abarcam as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas em começo a ser úteis? Então, essa tarefa, essa leitura, nos convida a uma reflexão para aqueles irmãos que se preocupam demais com o companheiro que está iniciando sua tarefa e tem os seus deslizes, tem as suas falta de conhecimento. E com essa reflexão, nós pedimos a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, aos benfeitores da casa, São Francisco de Assis, a todos os trabalhadores do além, que nos proteja, dando intuição para que essa palestra de hoje chegue aos nossos ouvintes e traga a consciência da nova era, entendendo que o afastamento com essa pandemia que nos asseca tem um motivo espiritual muito grande e que possamos alvejar a nova era com esperança e afirmando os ensinamentos do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixa cair em tentação, mas livrar-me de todo mal, porque o Senhor é o Rei do universo, e assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, nós agradecemos o nosso querido irmão Ronaldo por essa linda prece para iniciar esse trabalho, e já vamos convidando aí também o nosso companheiro Assis, ele que vai falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os inimigos desencarnados. Então, nós vamos trazendo a sala aí, nosso companheiro, para início do trabalho. Microfone, Assis. Bem, Décio, muito agradecido, juntamente com sua equipe, a equipe do São Francisco, não é? De nos dar essa oportunidade de falar de um tema que é atualíssimo e que nós vamos falar de nós mesmos, não é? Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Quando nós falamos de inimigo desencarnado, nós estamos falando dos nossos irmãos que estão no mundo espiritual, mas que a gente não pode desvencilhar desse aspecto que nós vamos aqui falar,
porque nós somos espírito desencarnado amanhã. E nossa condição, da forma que nós vamos colocar aqui, vamos nos enquadrar também dentro dos aspectos do que Jesus nos ensina. Bem, quero cumprimentar o nosso amigo Leonardo, que vai nos ajudar, nosso irmão Ivonaldo, também aqui vamos pedir algumas colaborações a respeito do tema, né, fazendo comentário a respeito de algumas passagens. Bem, antes de iniciarmos e colocar a origem da lição, né, que está no capítulo 12, Leonardo vai fazer a leitura, nós vamos fazer aqui um preâmbulo e vamos buscar Arthur Valadares. Não podíamos deixar aqui de citá-lo, porque nós escutamos a sua conversa e vamos aqui parafraseá-lo em algumas das suas fases de uma live que ele fez a respeito dessa lição. Não podia deixar de citá-lo. Então, amai os vossos inimigos. Olha, ele fala que é um mandamento de Jesus. Olha, mandamento de Jesus. Né? Aí Jesus diz assim, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Olha, se Jesus disse, amai os vossos inimigos, é um mandamento do Pai. Não é? Porque ele veio cumprir o que nosso Pai disse que ele ia que cumprir. Nosso irmão nos ensina que, dentre os vários mandamentos que temos, não é? Esse mandamento é desafiador, mas importante para se obter a paz na terra. De início, constitui, não é, de um compromisso de transformação moral e espiritual para a humanidade. Na hora que a gente passa a amar os inimigos, não é? A gente tem aí um aspecto fundamental e importante que precisamos, digamos assim, ativar. Todos nós viemos com isso, predestinados a fazer o bem, né? A escolha da maldade é por conta nossa. Mas tem um aspecto da humildade, que João, na sua passagem, diz que os pacíficos e os mansos herdarão o reino da terra. É assim, pela humildade. Esse tema cabe uma análise mental de nossos corações a respeito dessa passagem. Podemos perguntar para si próprio, como amar o meu inimigo? Não é? Mas aí, quem é o inimigo? Número 1, nós mesmos, não é? Levando para o aspecto das doenças morais, né? Todos nós sabemos que em nós, dentro de nós, existem vários inimigos, e a gente não percebe. Porque não existe remédio na farmácia para orgulho, para vaidade, para egoísmo, não é? E que são inimigos que podem fazer nós, espíritos, seres imortais, inimigo do outro ser. E quando colocamos esses aspectos materiais, que são doenças da alma, e que nos impede como obstáculo da progressão moral. E isso a gente faz inimigo, basta ativar esse sistema de doenças da alma. Amar. Olha, tá vendo? Isso aí nos dá um norte de que, para eliminar essas doenças nossas, doença espiritual, é preciso o amor estar presente. Mas quando ouvimos falar desse mandamento, amai os vossos inimigos, nós céticos ainda, da lição do nosso irmão Ivonaldo, na sua preleção e também na prece, nos chama atenção, porque a gente se enquadra aqui, né? Ainda nos limitamos a não ultrapassar tal obstáculo. Recentemente saiu uma psicografia do nosso irmão Dr. Inácio Ferreira, em que ele faz duas perguntas. Lockdown espírita, lockdown do centro espírita, diante da realidade, porque nós espíritas estamos com medo de morrer, não é? E ficamos dentro de casa e também frequentando os shoppings, frequentando as praias e os centros fechados. Não é? Olha, isso se coaduna com relação à preleção do nosso irmão Ivonaldo,
não é? Bom, por que isso acontece? Porque nós não compreendemos ainda a limitação da matéria, que nós agimos sobre ela para poder ultrapassar, digamos assim, esse obstáculo que pensamos ser intransponível, mas ele tem que transcender a matéria, porque nós somos seres espirituais imortais dos universos. Mas quando impera na nossa mente essa questão material, essa inversão de valores, né, fica mais difícil. Para falar de um tema como este, necessário se faz ter em si a aplicação deste mandamento. Só podia ser Jesus aqui na Terra. Só ele, para falar, amai os vossos inimigos, pela pureza, né, sem doença. Mas nós estamos ainda engatinhando nesse processo de evolução moral e que é um processo, não é? E que nós vamos conseguir. Agora, quando? Depende de cada um, né, nessa busca do peso da luz. Ainda ele citou, como um exemplo, aqui na busca desse peso da luz, o nosso irmão Martin Luther King, quando da sua luta em defesa das minorias, contra os preconceitos, né, da desigualdade social, contra o egoísmo, contra as indiferenças. Olha aí, às vezes a gente fala dos inimigos, mas os inimigos estão presentes, mas também temos espírito dentro do nosso meio que se transforma moralmente e busca fazer com que esse mandamento maior do nosso Pai possa ser exercido, né? E esses aspectos que nós falamos aqui, que levam à criação de inimigos, é pela ausência da educação. Kardec, né, nos disse que o processo de libertação se dá pela educação. Então, quando a gente se educa, a gente entra num processo de busca da verdade e se liberta. O que eu pensar os contrários, né, o que pensam os contrários, com relação a esse mandamento, diz que é uma utopia. Não é? Quem vai amar o inimigo? Porque a visão é materialista. Os nihilistas, né, que têm consigo que a criação do mundo não tem uma força oculta que canaliza todas as ideias da vida, não é? Não existe isso. Tudo se explica pela matéria, e não é isso. Astai já derruba essa tese todinha quando diz que o corpo físico é energia concentrada. Bom, e os nihilistas também aproveitam dessa oportunidade, não é, para desclassificar os ensinamentos de Jesus, pois seria difícil o exercício desse mandamento. Esquece eles da humildade de Jesus, que foi um dos primeiros atributos divinos que ele trabalhou na passagem, quando ele disse: vinde a mim os pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus. Olha aí. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha que mandamento. Resumiu todos aqueles 10 mandamentos, né, que está lá no Primeiro Testamento. Agora pergunta: qual a grandeza oculta, sublime, que tem por trás desse mandamento do Cristo? Não é? O perdão. Não é? A humildade, a paciência, a tolerância, a bondade, atributos divinos que curam a alma. Mas a gente sempre busca a cura física. Na verdade, Jesus não veio curar fisicamente ninguém. Bom, para pacificar a questão do rebelde, necessário se faz a busca da paz na alma. Não é? Rebeldes somos nós, que chamamos de inimigos. Não é? Uma outra pergunta. Quando se revida uma proposta de amor, que é essa de amar os vossos inimigos, resulta no caminho do ódio, né? Desamor, guerras externas, e interior do ser, que somos nós, pois não se encontra a felicidade espiritual, porque nós buscamos uma felicidade que está associada ao poder, ao egoísmo, que é a raiz de todas as maledicências. Não encontramos, a gente tem que fazer o caminho de volta. Por isso que tem aí as questões dos conflitos existenciais, que agora todos nós espíritas no Brasil, de dragões, um dia fomos, né, e hoje estão fazendo o caminho de volta, né, precisamos atinar nesse processo agora de regeneração que estamos nessa fase, com relação à própria pandemia, não é, que
a gente pode considerar que é um processo de renascimento de fé e moral em nós mesmos, porque todos nós fomos colocados no cantinho do pensamento, como diz Arthur Valadares, para pensar. Outra pergunta, a luta seria fácil? Né? Jesus não prometeu desafio fácil, mas com a cruz da transformação dos deveres, com prazer em fazer o bem, não é? Isto é ressuscitar para a vida eterna, para a vida infinita, quando a gente faz o bem. Mas associado a uma questão da vida espiritual, não é? Porque quando se diz assim, vou seguir Jesus, nós pensamos que é fácil. Não, quando a gente pega o primeiro espinho, não é, que a gente vai comparar com a parametrização do evangelho trazido por ele, não é, que é o alicerce inabalável, o que é que ocorre? Nós encontramos, nesse primeiro espinho, as nossas imperfeições morais, que estão dentro de nós, falador e fofoqueiro, fofoqueira, não é? E ficar vivendo a vida do outro. Todos nós somos assim. Não vamos dizer que não, porque seríamos hipócritas aqui na Terra, dizer que estamos fora disso, dessa parametrização. Não estamos, não. Nós somos semelhantes nesses processos de orgulho, de vaidade, tudinho. São os inimigos que moram dentro da gente. Bom, feita essa preleção, nós vamos agora passar a origem da lição, que nosso irmão vai fazer. Leonardo vai ler, e depois nós vamos trazer o recado, né, para os espíritas. Está no item 5 e 6, desse capítulo 12, que trata sobre amar os vossos inimigos. Vamos lá, Leonardo? Vamos lá, vamos projetar aí para fazer a leitura. Vai botar o slide? Aí. Pronto. No Evangelho, segundo o Espiritismo, origem da lição. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem, que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis, mas do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, esse é o texto que inicia o capítulo 12 lá. São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47 do Evangelho. Pode passar. Lições de Jesus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Pronto, só uma paradinha. Ivanaldo, pode passar. O que é que você... Isso acontece dentro das nossas casas? Isso acontece dentro do trabalho? Na parada do ônibus? Faça um pequeno comentário a respeito dessa lição de Jesus. É o microfone. Pode ativar? Isso. Então, agora sim, quando nosso irmão Leonardo estava lendo a mensagem, ele falou sobre amar os inimigos e que nós não teremos proveito nenhum em amar quem nos ama, em gostar de quem gosta de nós, né? Então, esse evangelho, essa parte do evangelho é difícil de entender, de complicado de se explicar pelo seguinte, porque muita gente pergunta por que tem que ser sempre com sofrimento? Por que a gente tem sempre que estar sempre tentando fazer as coisas difíceis ao nosso ver, né? Mas nós que somos espíritas, nós sabemos que é dessa forma, porque nós somos isso.
Pergunta ao Chico Xavier se ele tinha sofrimento em amar quem não gostava dele. Não tinha, porque ele era amor. Então, quando nós chegar a essa condição de ter mais amor do que o desamor, as coisas param de ser com sofrimento. A gente para de enxergar com mais naturalidade, sabendo que o amanhã é um novo dia, a esperança está à nossa porta. E é uma oportunidade que Ivanaldo, seu microfone está fechado. chegaram a me ouvir alguma coisa? Pronto, agora estamos. Então, eu concluí aqui, chegaram a me ouvir, não é? Tá ok, muito obrigado, nosso irmão Ronaldo. Então, vejam que aqui nesse item 3 da lição de Jesus, desse mesmo capítulo, ó, se o amor do próximo, que faz parte do maior mandamento do Pai, constitui o princípio da caridade, ó, princípio da caridade, que é uma ação de amor, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto, a posse de tal virtude, olha, que é uma virtude, amar o próximo e amar os inimigos, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho que mora dentro da gente. Tá vendo? Então, para a gente tirar, se curar, não é? É preciso extirpar o egoísmo e o orgulho que mora da vaidade, essas coisas são doenças da alma, através de quê? Esse ato sublime, que é uma caridade. Entende? Olha aí como é que a gente pode chegar. Não é só fazer uma leitura de uma forma literal, sem observar o que tem por trás das palavras, o que Jesus disse. Vamos lembrar. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Tá vendo? Só um pouquinho dela. Tá vendo? Aí, o que é que acontece quando a gente não separa o que é material, o que é espiritual? É aí, Ronaldo? Oi, Assis. Está me ouvindo? Vamos, tranquilo. Eu acho que eu estou com um pequeno problema. Não, pode falar. Fale, meu amigo, tá? Pode falar. Tá tudo beleza aí. Então, esse microfone ele está desligando automaticamente. Então, quando faltar, eu tenho que ficar atento. Os ensinamentos de Jesus, ele nos convida para avançar para a Boa Nova. Pode ver que ele está sempre adiante. E a gente, se não procurar entender com fé e firmeza, clareza, a gente termina ficando meio perdido nessas parábolas que são milenares, que são nós somos convidados há muito tempo. E nós sabemos que para passar por tudo isso, nós temos que enfrentar barreiras. O próprio Exódio já disse aqui no começo, nós sempre vamos nos depararmos com pântanos, com desertos espinhosos, com pessoas que vão nos desagradar, que vão tentar nos desviar do caminho, que vão nos criticar. E isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa caminhada. Esse evangelho de hoje, dos inimigos, é duro. Ele é um convite bem, como posso dizer, bem árduo para que a gente siga isso aí, e para refletir, porque é necessário, vai ser preciso que a gente ultrapasse essas barreiras, dessas insatisfações com o companheiro de jornada. Ok? Leonardo. Ok, meu irmão. Muito obrigado. Ok, obrigado. Aí. Vamos lá, Léo. Vamos.
O espírito tem ainda... Só um minutinho. Aqui é onde começa, onde nos cabe, foi a lição que nos foi dada pela o São Francisco. É o seguinte, Léo, o item 5. Bom, recado para os discípulos, aprendizes espíritas, para nós. Né? Aí, aqui está dizendo, o espírita tem ainda outro motivo de indulgência para com os inimigos. O espírita. Mas aí a gente transforma em pergunta, será que nós, espíritas, temos ainda outros motivos de indulgência para com nossos irmãos, que chamamos de inimigo? Não é? Isso é uma pergunta. Aí, o nosso legislador, né, nosso irmão, diz, porque sabe, antes de qualquer coisa, que a maldade, que se associa à questão do inimigo, não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau, que a gente pode chegar aqui substituir por deserdado do bem, que é uma frase da nossa irmã Maria Modesto Cravo, que é hoje uma das que dirige o Hospital Psiquiatra no mundo espiritual, junto com o doutor Inácio Ferreira, que recebe os médios desertores das suas funções, né, das quais se prepararam para exercer o seu mandato mediúnico e estão fugindo do processo, inclusive na pandemia, não é? Reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Aí. Tá vendo? Mas esse é um perdão infinito do Pai que se dá através da pluralidade das existências. Nós não estamos fazendo julgamento, nós estamos chamando atenção, porque é a última hora. Às vezes, um grito acadêmico como esse abre os olhos de quem não quer ver, abre os ouvidos de quem não quer escutar. Porque aqui nós estamos falando da passagem de Jesus, como discípulos aprendizes. Não é que somos. Às vezes está sendo duro, não é isso, a gente tem que colocar o que Jesus está dizendo aí. Nós estamos violando, isso é uma interrogação da consciência, a lei de amor, justiça e caridade, principalmente nesse momento em que nós, espíritas, temos compromisso de estar nos centros, recebendo os espíritos e os nossos irmãos encarnados para uma melhor diminuição das aflições, escutando o Evangelho de Jesus, de Deus. São perguntas que a gente tem que fazer dentro da consciência de cada um. Estamos na praia com a chave do centro, de shopping, não é? Mas, se cuidando dentro das parâmetros de prudência que tem que se fazer, que é uma recomendação de Kardec, no texto Espiritismo e Cólera, ele dá essa lição. Ninguém tem que fugir dos parâmetros das medidas sanitárias, não. Mas se você está com a chave na mão e está indo para a praia, se cuidando, aí quer dizer que vale estar se cuidando na praia e não vale se cuidar dentro do centro. Aí. Vamos passar à frente. Próximo. Pode passar, Léo. Sabe ainda o espírita que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Isso aí é coisa que acontece todos os dias no centro. A gente percebe os irmãos que chegam, nós recebemos eles, e ele chega com a sede de vingança, revolta contra aqueles que brigaram aqui dentro da terra e continuam brigando no mundo espiritual. Um atrás do outro buscando. Imaginemos uma pessoa que aí na terra que fica prometendo, vendendo terreno no céu. Quantas pessoas, quantos espíritos, que espírito é gente, no mundo desencarnado, vão procurar esse espírito que vendeu terreno no céu, sem ter? Olha. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem, por efeito, produzir maior irritação. E nós sabemos como essa irritação se dá, que pode prosseguir de uma existência para outra, milênios, né? Séculos, dias, meses, anos. Agora, cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações no mundo visível com o mundo invisível, está vendo que existe uma diferença, que é espiritual, porque tem as leis espirituais e as leis em relações à matéria, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Aqueles que pegam
estão com a Bíblia na mão e o revólver do outro, por exemplo. Dá um tiro na pessoa, matou a pessoa. Matou o espírito? Não, matou o corpo físico. Ou seja, tirou a vitalidade do corpo físico que o espírito ter para renovar sua fé. E nossa irmã Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, diz: confia. No momento mais difícil da nossa vida, a confiança é em Deus, que está tudo relacionado com o que o nosso irmão Ivanildo falou no início. Confia, que é a providência divina para a sua parte. Agora, ajuda-te que o céu jamais esquecerá de fazer a sua parte. Então, essas questões de além-túmulo, a gente tem que considerar. Pensando nós, como nós estamos falando de inimigos desencarnados, são nossos irmãos, somos nós, né? Além-túmulo, isso permanece. Vamos lá? Ele, o Espiritismo, dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática no perdão, bem como a máxima de Cristo: amai os vossos bens. Por que o perdão? Né? Porque o Espiritismo nos levanta o véu, tira a máscara da gente. Hoje nós estamos nos conhecendo em casa, não é? Tiramos nossa máscara, estamos no cantinho do pensar para saber do nosso orgulho da vaidade, não é? Sabemos quem é quem dentro de casa, os nossos filhos, porque às vezes a gente leva o menino para a escola, em casa é um santo, né? Mas na escola quer tirar o professor porque os meninos lá não são barra pesada, não é? Olha aí, a gente passa a se conhecer agora. Bom, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Por quê? Porque muda de energia. E um exemplo clássico disso, nós temos o caso do irmão Divaldo Franco. Quem assistiu, como exemplo, né? Quem assistiu o filme de Divaldo Franco, A Mensagem da Paz, sabe muito bem o que ele fez com o nosso irmão Máscara. E que quase 130 anos, o nosso irmão Máscara ficou na sua cola. Mas hoje, graças a Deus, né? Esse irmão é vamos chamar assim, é um irmão que trabalha no Evangelho. É o braço direito de Divaldo. Olha aí, tá vendo como são as coisas? E trabalha como socorrista, né? Socorrista. No mundo espiritual, no submundo espiritual, com seus conhecimentos, hoje, né? No trabalho na Seara de Jesus. Consigamos. Bom, o bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto, não é, a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Olha, por que a gente não reconciliar antes com nosso irmão, que aqui está, a gente está vendo? Bom, aqui nós vamos citar alguns casos de transformação moral, porque quando a gente está falando de inimigo, nós estamos falando de nós. E aqui tem um caso de Matias, no livro Dragões, do Espírito Maria Modesto Cravo, que lá na frente nós vamos mostrar que ele passou 500 anos se arrependendo. Ele foi um dos que participou do processo de início, não é? Estávamos lá também, nós aqui, estávamos lá na noite de São Bartolomeu, em Paris, na França, tocando fogo naquele povo todinho lá, e participamos desse processo. Né? Mas hoje, graças a Deus, nosso irmão Matias está na Seara de Jesus. Isso é um ambiente de transformação moral. O caso de Virgulino, Lampião, muitos de nós não sabemos. Todo ano coloca Lampião lá como um criminoso, mas não fala do arrependimento. Não se fala do processo de expiação. Não fala do processo de recuperação, de reparação do irmão, que pode ocorrer. Esse está no livro Lado Oculto da Transição Planetária de Maria Modesto Cravo, que precisamos ler. Porque a codificação, a gente faz a leitura da codificação, muito importante, é o foco, não é? Nos dá uma visão muito clara da Terra para cima. Vai para baixo só tem a pergunta 973, que fala do submundo espiritual, livro dos espíritos, lá. Então, é preciso a gente fazer uma leitura também a respeito do que os espíritos falam do submundo, dos ambientes de transformação moral dos nossos irmãos, não é? Então, o Lampião hoje é o parceiro de Jesus. Olha, para explicar isso, dizer isso para o Brasil inteiro, não é preciso a gente fazer uma leitura pormenor e explicar isso como acontece. Quer dizer que ninguém pode se transformar moralmente? E Judas, pela boca de Divaldo, no seminário, o último seminário que ocorreu lá na Paraíba, Judas, não reencarnou 11 vezes como um lepra, que é ranceníase hoje. E
como Joana d'Arc, na última reencarnação, para poder galgar a sua transformação moral. Quer dizer que ninguém pode? Pode, sim. Né? No livro O Amor Jamais Te Esquece, nós temos lá uma passagem que fala sobre o nosso irmão Zacarias, socorrista, onde, a pedido de Jesus, está socorrendo Pilatos. Olha aí. É o nosso papel, a gente não fugir, né? Do nosso caminho, do nosso lado amoroso que tem em nós para socorrer os irmãos que estão caídos. É nosso papel, ampará-los, reerguê-los, levantá-los diante do tombo. Quantas vezes nós não caímos? Atiremos a primeira pedra de quem não tem aí uma caída? Todos temos, né? O caso do Hospital Esperança, no mundo espiritual, Eurico Bassanufo, né, que sendo chamado em 1918 para o trabalho de Jesus, e o chamado aos médios da regeneração para o trabalho do submundo espiritual, que hoje, para poder a gente falar em regeneração, tem que se fazer um saneamento desse submundo, dos abismos, as trevas, que é de lá que acontecem os comandos por parte dos irmãos que estão encarnados. Não é? Ou seja, a psicosfera da Terra, ela é criada tanto por nós encarnados, como os nossos irmãos desencarnados. E tem os abismos, nós sabemos disso. E para que isso possa ocorrer, esse saneamento, Jesus chamou nosso irmão Bassanufo, o apóstolo da caridade, na época, em 1918, ele estava encarnado. E Maria de Nazaré chamou ele e disse, tem esse trabalho para você fazer. No outro dia, ele já estava fundando o Hospital Esperança. Olha. Bom, com o mau procedimento, ele se irrita, ou seja, o nosso irmão. E é então que serve de instrumento para a justiça de Deus, para punir aquele que não perdoa. Isso é a lei da reencarnação. Na verdade, não é uma punição, na verdade, é uma autolibertação em que, pelo perdão infinito do Pai, a reencarnação, que é uma lei de amor, nos é concedida. Pai Emmanuel, no capítulo 19 do livro Vida e Sexo, nos dá uma lição muito forte. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, porque é filho de Deus. E aqui nós quando não temos esse conhecimento do lado oculto, né, sublime, né, da caridade em exercício dentro de nós encaramos nosso irmão como inimigo e pronto, acabou sendo algo nocivo, como o nosso irmão Leonardo colocou. Então, a gente tem que dar um salto quanto de qualidade, na melhoria e compreensibilidade desse mandamento maior do nosso Pai. Sigamos. Aqui está um papo que ocorreu da nossa irmã Clarice, né, com Modesta Cravo, esse livro que nós falamos, no processo de recuperação mental do deserdado do bem, nosso irmão Matias. Olha a pergunta que ele fez. Clarice, quanto tempo gasta um espírito como Matias para se desiludir? Essa pergunta poderia ser feita para nós. Quanto tempo gasta um espírita, né, como nós, para se desiludir? A desilusão pode levar até milênios. Antes disso, a criatura tem de se entregar ao arrependimento sincero, assumir sua fragilidade. É para nós essa lição. Matias começou seus passos nessa direção nos últimos 500 anos e ficou em cima do muro. Não dava um passe para a expiação, para a recuperação, porque não basta se arrepender. Então, lá no livro, né, Kardec, junto com nossos irmãos do mundo espiritual, falando sobre esses aspectos. Né? Seu grupo espiritual, olha aí, seu grupo espiritual, juntamente com a família Veloz, na França, teve o aval de um nobre coração ligado ao Cristo João, o apóstolo do amor. Quando, na pele de Francisco de Assis, João, o apóstolo amado de Cristo, reencontrou com esse grupo de almas culpadas e passou a dar apoio, que é Chico Xavier, é João, é Kardec. Quando a gente fala isso, Ave Maria, não é? Muitas delas, né, na condição de familiares do Francisco, que é Kardec, que é Chico, que é João, o apóstolo do amor de Jesus Cristo. Chico foi um dos que participou do planejamento de trazer os capelinos para cá, para a Terra. Então, veja a magnitude desse espírito que nos ajuda, né, junto com outros, né, nessa seara de Ismael, de Zé Menezes, Bassanufo,
trabalhando com um submundo. Como nós chegamos aqui? Vejamos a situação. Todos nós, não é? Nessa época, 10 mil anos antes de Cristo. Vamos lá. Olha, o processo de desilusão é uma operação do pensamento. Todavia, as raízes da vertigem moral se encontram no sentimento. Olha, a Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Está vendo? São as penalidades efetivas. A ciência do futuro a chamará de complexos efetivos. Nós temos aí na sala uma irmã que trabalha muito com isso, com relação à questão das emoções, sentimentos, que é a nossa irmã Lúcia Lautério, né, que é terapeuta altante, que sabe muito bem do que nós estamos falando. E o nosso irmão Júnior também, lá da associação, pronto, tá aí. Ela aí na sala. Muito bem, muito obrigado, Lúcia. Né, que trabalha com os pacientes e nos traz o conhecimento, ensina isso dentro do nosso centro espírita, falando sobre sentimento, emoções. Olha, e que Emmanuel nos dá essa lição. Sabendo que não somos especiais, todavia não sentimos assim. Falamos de nossa insignificância, ainda nos sentimos importantes. Né? O pensamento, sob o comando de velhas estruturas cristalizadas da afetividade, processa a ilusão. Então, a gente tem que saber o que pensar. Porque o pensamento gera uma energia. Que energia nós estamos gerando? É de doença ou de saúde? Porque quando a gente soma as ideias no conjunto, que é um ser, né? Está no livro Domínio da Mediunidade, começa tudo com a ideia. Nós, ao pensarmos, nós, pela intenção e a vontade, colocamos nossos sentimentos. É aí que precisamos controlar os nossos sentimentos, porque nós estamos com o controle da vida. Vamos lá, mano? Item 6. Podes, pois, ter inimigo entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos no mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações. E que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. Olha, provas. Todo mundo sabe que a obsessão, subjugações, existe um espírito maledicente ali, presente, para fazer a maledicência, né? Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação. Resignação significa submeter à vontade do Pai, como uma consequência da natureza inferior, não é, do globo terrestre, que estamos como aqui matriculados nessa escola. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espírito mau ao redor da Terra. Isso implica dizer que a regeneração, que quando a gente fala em regeneração, é porque aqueles que estão dentro desse planeta precisam ser regenerados. Ou seja, alguma coisa fizeram para estar aqui. E os aspectos morais é que se predominam, não é? Para poder a gente buscar as motivações que nos trouxeram para cá. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Porque todos na Terra, né, que estão aqui, estão doentes, são espíritos doentes. Nós reencarnamos doentes, nós somos espíritos doentes da alma. E que precisamos extirpar essas doenças que estão dentro de nós. Sigamos. Tá. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar deuses infernais, que ainda mais eram do que espíritos maus, que a gente classificava como Deus, por fazer aquelas peripécias, né? Aos deuses infernais, né, sucederam os demônios, que são a mesma coisa, nós, da época. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos. Nós, antes, hoje nós estamos fugindo disso, queremos dar uma melhoradazinha. Que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. E quando a gente fala instinto, ainda se persevera no submundo espiritual, aqueles que querem dominar a fraqueza mental, de a gente permanecer aí, inclusive encarnados, sem a instrução da verdade. O que Jesus trouxe para nós, através do Evangelho, que é colocar em nós o reino de Deus, a verdade, né, e o amor.
Mas eles não querem, para permanecer nesse instinto material. Porque não se pode apaziguá-lo senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também pode nos induzir no caminho do bem e contribuir para a nossa evolução. Então, vejamos, né, que a gente tem que ter caridade para com o próximo. E Jesus falou muito bem na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é criar um sistema de benevolência em nós, a indulgência para nossos irmãos, se colocar no lugar do outro, e o perdão das ofensas. É assim que a máxima, amai o vosso inimigo, não fica circunscrita ao ciclo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Creio que ainda tem um slide. Bom, está aí, nós falamos da pergunta 973, está aí, ó, do Livro dos Espíritos. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que estão condenados sem remissão. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, aqui na Terra encarnado, se tem um tempo definido, que é justamente a quantidade de energia ou tônus vital que recebemos no mundo espiritual para poder, pelo livre-arbítrio adequado, usar essa energia, né, para a gente se melhorar. E como não existe tempo no mundo espiritual, porque o tempo daqui, da Terra, é um pontinho da eternidade no mundo espiritual. Então, quando a gente percebe esses erros que cometemos, normalmente nós, no mundo espiritual, somos resultado das nossas perfeições e imperfeições morais conduzidas na Terra, o que é que ocorre? Nós pensamos que esse tempo é eterno e que a gente não tem mais condições de remissão. Mas a gente tem, porque existe sempre uma frechinha da luz, nosso Pai apontando para nós, as preces que nossos irmãos fazem por nós, o papel que nós espíritas fazemos, né? Não é vencer o inimigo, mas dar uma oportunidade de promover os meios para que o nosso irmão se aproxime de Deus, no amparo, no erguimento, no levantá-lo diante do tombo. Criticar, não é? Atiremos a primeira pedra, se tivermos coragem, não é? Por que não orar, rezar, vibrar para uma conversão? Isso é nosso papel. Só se ampara quem está com ódio, não é? Através do amor. Então, esse amor, podemos, nem que seja uma gotinha, desprender de nós para os nossos irmãos que estão nessa circunstância. Quem fez guerra estão tolhidos, não é? Quem fez a diferença, mesmo sendo perseguido, injuriado, caluniados, mas na senda do Cristo, vive na luz, pois como socorrista, enxerga algo de bom no irmão caído. Então, né, vamos acender a nossa luz e para quem nos procura, porque quem nos procura enxerga em nós uma luz. Era isso que nós tínhamos para esta manhã, né? Essa parte aí a gente pode fazer depois, porque está dentro do horário, não é? Que nós temos 1 hora. Fica com você, Leonardo e Ivonaldo, para fazer as suas considerações. Gostaria que o Ivonaldo também fizesse, o Leonardo. Então, Assis, você falou aí do Dom Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto, pessoal do Sacramento de Uberaba, e eu tive a oportunidade, no Hospital Esperança, no mundo espiritual, onde tem esse grupo, eu tenho uma afinidade, a oportunidade de trabalhar fazer um trabalho aí no São Francisco, na Cruzada dos Militares, com o nosso irmão, doutor Inácio Ferreira, psiquiatra, ele é bem firme nas suas respostas, nas suas opiniões. Então, a nossa irmã Hermância, professora, então é muito interessante que alguém possa ler esses livros do Inácio Ferreira, onde ele traz, discutindo o mundo espiritual. Ele traz com naturalidade a vida do espírito, quando tem esse sofrimento moral que você fala aí, principalmente os médios, né?
Isso é muito interessante. A própria Gênesis também tem um capítulo, acho que é o 18, a Gênesis e as predições, milagres e predições, tem orientações sobre o final dos tempos, o Apocalipse, que é visto como um lugar de uma década, uma era de trevosa, mas nada mais é do que um alerta, um esclarecimento, para que todos nós possamos enxergar essa nova era. Esse trabalho está sendo feito pelos espíritos, que você falou muito aí, no resgate, no umbral grosso, que está sendo extinto, né? Ele vai ser... A Terra já não pertence mais ao Ministério como é que era? Agora ele pertence a... É o Vale do Poder. O Vale do Poder. Isso, a misericórdia divina. E o outro que ele pertencia era a justiça divina. Então, agora você vai querer dar um avanço para que isso possa ser melhorado, e preciso que todos colaborem. E esse recesso da pandemia nada mais é do que para que possamos ficar em casa em orações. Nunca se rezou tanto no mundo todo, nunca se clamou tanto pelo poder de Deus, pela ajuda divina. Ok? Eu agradeço a minha participação, fiquei contente por ter participado nesse grupo aí do São Francisco, espero ser convidado mais vezes, e desta próxima vez a gente vai se programar mais, porque... Fechou, acho que fechou o seu áudio. Ivonal, tá fechado o áudio. E agora? Estamos ouvindo. É que fecha automaticamente, eu não sei, eu estou com um probleminha aqui no meu equipamento, que eu vou corrigir isso, ok? Mas eu estou agradecendo a vocês todos pelo vídeo, aos ouvintes, aos diretores da rádio, a Cláudia, a Roberta, a todos vocês aí, Assis, os participantes, o Vida, né, que também está nessa direção, e que possamos encontrar mais vezes, em outras oportunidades. Leonardo. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar conversando, dialogando. E aí eu gostaria só de frisar, de lembrar. Hoje, pela manhã, eu li uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que coloca a seguinte frase, mais ou menos assim: nós estamos na Terra, um planeta de expiações e de provas. E não obstante, nós estamos aqui para nos melhorarmos, porque somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, ao mesmo tempo que a gente acha ter inimigos, também somos inimigos de alguém. Então, que paremos de qualificar alguém como inimigo e aceitemos que somos todos irmãos, que estamos aqui para nos melhorar. E aí, aceitando isso, tá? Aceitando que somos imortais, que procuremos nos melhorar continuamente. Se estamos inimigos de alguém, que nos perdoamos. Se estamos porque em um momento nós somos inimigos, no outro a gente acha que temos. Então, nos perdoemos, nos reconciliemos, nos abracemos como irmãos, porque é assim que nós somos. Deus é nosso Pai e Ele está aqui olhando por nós, que aceitemos o olhar dele e que nos abracemos, nos confraternizemos. É isso aí. Gostaria de pedir mais só um minuto, tá dentro, para ver se a gente responde a pergunta da nossa irmã Lúcia. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, sim. Fique à vontade. Tá. A Lúcia diz assim: podemos dizer que os inimigos desencarnados são professores no processo de evolução no mundo material? Claro. Não é? Sempre. Porque nós hoje estamos encarnados, mas ontem não estamos desencarnados.
não deixamos de ser aqueles olha, nós viemos aqui com reminiscência do passado. Reminiscência. O que é isso? De beber é porque a prova é não beber. Se dá vontade de fumar, é porque a prova é não fumar, porque antes nós fumamos e deterioramos nosso corpo físico, ou seja, não valorizamos a vida do corpo físico para exercer sobre esse corpo físico, não é? Esses mandamentos do Pai, o ensinamento de Jesus, que é melhorar-se moralmente, não é? Perdemos parte do tempo que deveríamos empregar no amor para se sujeitar a essas questões da escuridão, que é a ausência de luz, entende? Então, quando chegar um intolerante perto de nós, quando chegará uma pessoa impaciente perto de nós, quer encarnado ou desencarnado, são nossos professores. Agradecemos pela pergunta, não é? Nossa irmã Lúcia Lotério, que é a terapeuta. E vamos aí, ó, nós tivemos aí a participação da nossa querida Inalda Martins, né? A gente agradece aí a participação do nosso querido Roberto Martins, Valdemar Filho participando conosco, Alessandra Silva nos cumprimentando, bom dia a todos. Tivemos aí a participação da Elizabeth Martins nos cumprimentando aqui, um abraço a todos. A nossa querida equipe aqui, desejando um maravilhoso dia para todos, sob o amparo divino, é isso mesmo. Nossa querida Vera Modas, desejando um bom dia. Tivemos aqui também a nossa querida Lúcia Lotério, bom dia. E essa é a participação dos nossos amigos, né? Eu adorei essa resposta, bom dia, paz e luz com amor. E tivemos a participação da nossa querida Inalda Martins, amai os vossos inimigos, um ato de solidariedade, fraternidade, uma lição divina e gratidão. O Expedito, né, nosso irmão de caminhada aí, Expedito Souza, bom dia a todos. E é interessante, né, porque vamos trazer aqui o nosso querido Assis, já restabelecido o contato, né? Temos aí sempre essas questões de internet. Assis, você me ouve bem? Tranquilo, Décio. Graças a Deus, deu tudo certo. Isso, graças a Deus. Deu tudo certo, irmão. Uma intercorrênciazinha da comunicação no final, mas isso faz parte já desse aprendizado nosso aí, né? Então, a gente só queria... A nossa querida Fátima, são bastante pessoas aqui desejando um bom dia. Bom, a gente vamos trazer também o Léo, né? O Ronaldo já saiu da sala, vamos trazer o Léo aqui para que ele possa fazer, eu acho que é ele que vai fazer. Não, nosso querido Ronaldo está aqui também, para que vocês possam agradecer e despedir. Nós vamos tocar aí com o passe, né, virtual, que vai entrar agora, depois do encerramento da nossa palestra aqui, ok? Só agradecimento, Delson, a você que faz a rádio e a todos que fazem a rádio e a casa lá São Francisco. Só agradecer. Espero em breve estar voltando aqui para concluir mais um pouquinho. Até logo. Fiquemos com Deus, né? Bom, nós precisamos agradecer ao nosso irmão Delson, porque o trabalho é incansável. Nós estamos acompanhando, não só o Delson, não, porque existe um espírito superior, né, Delson, que a gente aprendeu e manda na gente, em casa, né? Eu não sei o nome dela, que você podia acrescentar, mas a gente vê o esforço que tem esse casal, que tem aí levado para o Brasil inteiro, para o mundo, a oportunidade que está dando para a gente, que muitas estão em casa, né? Mas que você tem levado, assim, esse amparo, esse soerguimento das pessoas que às vezes estão aflitas em casa, mas que a informação chega, porque quem tem informação ainda tem poder, e pode diminuir as suas aflições. E esse agradecimento a gente pode colocar para você, toda a equipe que faz a rádio, da Luz, o São Francisco, né, com Cláudia, que é encarnada, que nos dá essa oportunidade. Sobretudo, aos nossos irmãos espirituais que nos comandam, que nos dirigem,
para a gente estar aqui inspirado, dizer algumas palavras, às vezes não confortáveis para algumas pessoas, mas que chamam a atenção para a gente fazer uma interrogação da nossa consciência. Muito obrigado a todos. Como você pediu, minha esposa chama Marília, ela que está junto comigo na caminhada, mas a gente agradece principalmente a todos os irmãos aí do Centro Caritativo São Francisco de Assis, que nos abraçou, nos deu a oportunidade. Eu acho que um de vocês aí vai fazer a prece final, o Leonardo despediu, mas eu acho que é ele que vai fazer o encerramento, e em seguida já colocar aí o passe, agradecendo a todos os amigos aí que nos acompanharam. Posso fazer sim, Deus, sem problema nenhum. Sempre é muito bom fazer a prece, seja ela de abertura ou de Deus, você está me ouvindo, Deus? Sim, estou ouvindo. Sim, Ivanaldo. Estou ouvindo, Ivanaldo, muito bem, pode falar. Ok, obrigado. Teve um probleminha. Tá tranquilo, meu irmão, tá? A gente está te ouvindo muito bem. Fazer a prece. Mas vamos lá, Léo. Então, aquietemos mais uma vez os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento por mais esse momento de nos melhorarmos, de dialogarmos como irmãos e nos aproximarmos daqueles que denominamos de inimigos. E aí eu entoo a oração de São Francisco de Assis. Eu vou, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Até mais, voltaremos no próximo sábado com mais uma palestra pública aqui pelo Centro Caritativo de São Francisco de Assis e a transmissão da Rádio Portal de Luz. E agora fiquemos aí com o nosso passe virtual. Um bom dia a todos, paz e luz no coração de todos. Obrigado, meninos, tudo de bom. Felicidade a todos. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação.
Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.